Ok, pessoal, de volta e vamos nessa, continuando ainda o mesmo assunto. A gente estava comentando aqui, é um assunto por demais longo. Talvez a gente inicie esse assunto no programa de hoje. Eu vou ver o decorrer do programa, que é uma mudança profunda na Câmara de Vereadores. Algumas pessoas comentaram comigo essa semana, até pediram para que eu trouxesse esse assunto, mas a coisa ainda está para acontecer. Então nós vamos aguardar um pouco mais. Mas vou ver se dá para a gente levar esse assunto hoje. Mas antes, eu quero falar com vocês o seguinte, continua promoções Super Gasbras, 2643-4497 é o telefone Super Gasbras. Você ligou 2643-4497, você vai perguntar qual é a promoção, o que tem de promoção? São mais de 150 mil reais em prêmios, vales compras, vale brindes, tem mais 400 vale brindes, aí vale brinde à beça, que você pode comprar o que você quiser. Então, vale a pena, 2643-4497 é o telefone Super Gasbras. O Leandro Coutinho botou aqui o seguinte: as investigações preliminares dão conta que esse esquema vem desde a época do governo Collor e que a Dataprev sempre foi uma fonte de informações para os golpistas. E estão até hoje, agora estão chamando a Dataprev de Vazaprev. Mas é verdade, a Dataprev aqui faz o trabalho do INSS. Pois é, eu acho assim, eu acredito, até com essa informação que o Coutinho trouxe aí, valeu Coutinho, obrigado aí, eu acredito que essa investigação vai ser longa, porque é aquilo que você falou, Quincas, não importa qual é o governo, tem que levantar... E que por ser longa demais não chegar a lugar nenhum. Não, vai chegar, até porque tem a pressão popular em cima. Esse dinheiro tem que ser devolvido. E a partir do momento... Porque, gente, isso é muito sério. O INSS é uma instituição tão amarrada juridicamente que nada pode sair do INSS sem entrar dinheiro. Não, e ela tem até imóveis, a coisa que é nome exatamente. Que é dele, que o presidente não pode... Foi igual agora. A gente estava com esse processo lá da Álvaro Paná, Quincas, não sei o quê, aquela coisa. Aí... o INSS não pôde doar. O que aconteceu foi o Tesouro Nacional, através do SPU, comprou do INSS, pagou lá os 82 milhões, que na verdade foi um abatimento que ele ganhou da dívida que ele tem ao Tesouro, para poder transferir para o SPU e agora fazer o REURB, vai ser entregue lá o título de posse para todo mundo. Então assim, o INSS ele é todo amarrado, todo. Então, quando você vê uma coisa dessa acontecer... o que a gente tem hoje eu acho que a prioridade número 1, estancar a ferida, ou seja, estancar a roubalheira que estava sendo feito nos aposentados. Isso foi feito. E porque o volume, Marcão, talvez do dinheiro não seja tão perceptível, mas a quantidade é que deu o volume. Exatamente. E aí a gente tem que fazer, a segunda etapa agora é garantir o ressarcimento dessas pessoas. E aí é que eu acho que a gente está, e aí foi aquilo que o Paim falou comigo na semana passada. Aí o desvio vira rombo. Aí o desvio vira rombo. Porque vai sair do nosso bolso, vai ser do Tesouro. Entendeu? Vai sair da gente. A partir do momento que o governo paga, se o governo vai pagar, ele vai pagar com o nosso dinheiro. Aí já é um rombo. Exatamente. Então, olha só o tamanho. E aí eu jogo de novo essa questão assim, para o ponto-chave. Como é importante o servidor público. A Polícia Federal, e a Controladoria Geral da União, sendo guiada, tocada por servidor de carreira, ela consegue fazer o trabalho de investigação, de tomar conta, de ficar em cima, sem que ninguém trave. Não prevaricar ali. Porque assim, é aquela coisa, eu estava comentando na escola ontem, eu tenho um aluno lá que era para ter ido ontem e não foi. Aí eu olhar o caderno, acabou, não olhou, vai dar 0. Aí, vamos supor que fosse uma instituição pública. Aí, esse menino tem um pai que é amigo do, vamos supor, o superintendente da rede da escola. Aí liga, olha, fulano de tal lá, o professor Marcão, eu preciso que ele avalie o caderno do fulano. Aí vai vir o meu coordenador, aí eu vou me ligar, Marcão, olha só, o filho do fulano, o ciclaninho não foi à aula. Ele não foi, dei 0. Não, mas ele é filho do fulano. Segunda chamada. Não tem como você fazer uma terceira chamada. Aí se eu disser não, eu sendo contratado, sou demitido. Eu sendo servidor, vou ser remetido para outro lugar. Então, vai dar uma chance. Esse ponto é o ponto em que a gente precisa estar com a população consciente de não desperdiçar o seu voto.
Porque se eu tenho mais deputado federal de olho em cima disso, não passava. Porque como é que a Comissão de Previdência da Câmara não teve denúncia esses anos todos? Sabe? Gente, houve essa fala. Como é que essa conselheira nunca teve uma relação com a Comissão de Previdência da Câmara do Senado? A comissão dá poder, de ter o poder de ir lá fiscalizar. Exatamente. Como é que não teve, sabe? Então, assim, quando tudo funciona direitinho, o filho da mãe, né, o safado, o malandro, ele não se cria. Ele só se criou, seja lá desde Collor, como falou o Coutinho, porque os nossos instrumentos de controle estão frouxos. Estão cagando para isso. A Previdência não dá voto, não vou nem dar... Sabe? No meio do governo isso é muito complicado, porque eu lembro de um caso, e ele sempre vem na nossa mente, aquele do cara do Correio, lembra? Uhum. Aquilo é tão forte num servidor público, né? Que foi um negócio assim que massacrou, era do PTB, alguma coisa parecida. Teve na época, teve a oração da propina também. Sim. Então são coisas que pesam pra gente. Por falar em Correio, já a gente vai debater o fechamento da agência do Correio no Alto. Já vamos falar sobre isso. E agora, ninguém é indicado para o INSS. Não. Até o presidente, vice-presidente, todos são servidores de carreira. O que o INSS na visão de vocês? É uma empresa? É uma estatal? É uma autarquia. Autarquia do governo. É a principal autarquia de suporte social que existe. Tá? O INSS é o que garante hoje, a bem da verdade, quando você pega o estudo de IBGE, tem várias cidades no interior do Brasil, inclusive de São Paulo, que é um estado super rico, que tem 80% do seu comércio a depender de quem recebe pensão e aposentadoria. Então, hoje, o INSS é o grande garantidor do funcionamento do comércio de várias cidades pequenas. Isso que está acontecendo no INSS, você está muito quieto hoje. Ó. Não, porque eu estou prestando atenção no que ele está dizendo. Eu gosto de falar de economia. Quando se fala no dia que o aposentado recebe, o comércio tem um aquecimento. O final de ano, 13º é um... Quando eles colocam o 13º do aposentado no mercado, o comércio aquece. Botou esse mês agora. Isso. Então, conclusão, a grande situação de que eles tiraram do aposentado essa quantia, tiraram R$1.000 de um, R$2.000 de outro, esse dinheiro se tirou de quê? De circulação da economia. Exatamente. Então, é isso que eu gosto de conversar, é uma coisa que eu entendo. Eu não estou aqui para criticar ou para julgar porque eu não sou juiz, eu não estou aqui para defender porque eu não sou advogado, mas eu estou aqui para falar do desenvolvimento econômico do meu município, do meu estado, do meu município, da minha união. É o dinheiro que deixa de circular. Então, com isso tudo, as pessoas não estão se atendo para o dinheiro que deixou de circular na economia esse tempo todo. Porque de um aposentado foi R$1.800, outro foi R$1.100, outro foi R$200, outro foi R$300, esse dinheiro deixou de quê? De um aposentado comprar um leite, comprar um remédio, comprar a roupa, comprar uma carne, comprar o seu chinelo, um presente pro neto. Um presente pro neto, ajudar o filho, que tem muitos aposentados aí que ajuda os filhos, ajuda os netos. Então, isso vem de contra a situação econômica que a gente está vivendo. É a falta de quê? Da circulação do dinheiro. Exatamente. Então, isso as pessoas não estão atentas para isso. A falta de esse capital... Virou Porsche, virou viagem, que a mulher viajou no segundo vezes na Europa. Faltando circular na nossa economia. Isso é uma coisa importantíssima que, enquanto a gente precisava estar discutindo isso, infelizmente, o excelentíssimo senhor presidente da República está jantando com Putin. Hoje, né? Porque amanhã, depois ele vai jantar com o chinês. Hélio, eu quero entrar aqui no mérito da situação econômica do meu município, do meu estado e do meu país, que as pessoas não estão atentas para isso. Essa torneira deve estar aberta há muitos e muitos anos. Isso, e assim, eu acho que a gente vai ter, eu acho que essa história ainda vai render muita coisa. Esse careca do INSS é o ponto-chave. Ele é o PC. Ele é o PC Faria. É o PC Faria. É o PC Faria.
Entendeu? Porque... E que ninguém ainda disse quem é o careca. Farias, hein? Já tem a foto dele. Farias. E aí, esse ponto que o Quincas falou é o ponto-chave nosso. Tudo que envolve distribuição de renda, seja BPC, que não é INSS, que é o benefício de prestação continuada, seja pensão, seja aposentadoria, ele gera a economia de uma cidade. Então, quando você tem vamos botar assim, uma irresponsabilidade ou uma falta de zelo nesse olhar de perto, porque se o cara você falou, o seu amigo mandou suspender, suspenderam, 3 meses depois votou. Como é que não tem na data prévia o registro disso, gente? Se eu no meu saque de banco tem uma série de critérios que você tem de cumprir para poder eles descobriram que eu fiz 4 compras seguidas com aproximação, valor pequeno, R$30, R$60, R$90, e eles travaram. Ou seja, como é que a data prévia não... Você está entendendo? É muita falta de zelo, não só com o aposentado, mas quando você amplia, que é isso que o Quincas falou, a falta de zelo com a economia dos pequenos municípios. Sabe? Olha o tamanho da coisa, como é que é. Tem cidade que tem um nível de idosos muito maior. Eu só queria deixar aqui bem claro que esse debate aqui é muito importante porque a gente ouve as ruas. Tudo que a gente está debatendo aqui são pessoas que estão nos assistindo, que têm a vontade de fazer uma pergunta, têm a vontade de responder, têm a vontade de comentar. Então, a gente ouve as pessoas na rua e a gente passa aqui o que as pessoas nos falam. Então, isso que eu acabei de citar, que essa aposentada, ela questionou esse desconto e pararam de descontar dela. Mas 3 meses continuaram a fazer. Então, é aquilo que você acabou de citar. Gente, se tinha o conselho, se tinha as direções, se tinha todas essas situações, por que não visualizaram uma situação lá atrás? Olha só o que tu está comentando. E ela teve um precedente que fez com que ela ficasse de olho. Mas o que não teve o precedente foi embora. Eu não sei se meu pai, eu tô até para ligar pro meu pai esse final de semana, eu vou ligar, eu sempre ligo com ele no final de semana, a gente fala por zap. Vou perguntar, pai, você, porque minha prima é que cuida do trato aí. Como é que foi, né, tal, eu vou perguntar para ele, porque meu pai é aposentado pelo salário mínimo, e eu vou perguntar para ele. Entendeu? Eu falei, pô, pai, teve alguma coisa e tal? Porque ele é meio também desligadão para essas paradas. Ele tem uns apartamentos alugados, então o dinheiro do aposentadoria entra para ele como um extra, na verdade. Mas eu fico assim preocupado, cara. Mas, o Marcão, nós somos... existe uma pequena massa que ela é muito... visualizam tudo aquilo que comprou. Comprei no cartão de crédito, vai lá, o que eu comprei parcelado? Eu comprei R$100 e vigilante, tal. Eu já não sou. Eu chego lá, o parcelado, quanto é que deu? Deu 2 mil? Eu pago. Mas quem tem muito então, dinheiro é assim, não é assim. Não, nada a ver com mas não dinheiro, é não. Não. As pessoas que são assim mesmo. Então, por exemplo, o aposentado, ele chega lá, o dia 5 lá vai cair o dinheiro dele? Minha aposentadoria cai dia 5. Mas ele não visualiza aquilo que foi descontado. Que foi no cartão, que foi dizer que ele nem sabe. Nem sabe visualizar. Então, quer dizer, quando alguém se atenta para isso, por que está descontando aqui R$42? Por que está descontando R$32? Por que você imagina a nossa conta de banco? Isso aconteceu com a minha mãe, cara. Entendeu? Minha mãe tem uma conta no Itaú, e aí para receber o benefício. E um tempo atrás isso, e antes da pandemia, aí veio um desconto de um seguro, não sei o que teria colocado. E aí a minha mãe ela é bem chata mesmo, ela olha, porque a dela é simples. Entrou, ela saca dinheiro e faz, tudo ela faz, agora que ela faz algumas coisas online, a maioria dela sempre foi no... Então veio um outro saque, ela, peraí, o que é isso aqui? É um negócio, o Quincas falou uma coisa e agora o Marcão que me desperta a atenção de coisa que a gente passa por isso. Quando é desonesto, quantos toma 7 chopp e paga 9? Quantas cervejas que você pede individual, toma 5 e paga 6? Aí você pede o baldinho. Eu faço questão, vai subir o baldinho com 5 cervejas, depois vem mais um baldinho com 5. Se sobra 2, eu vou dizer, eu só vou pagar as 8, não vou pagar as 2 que sobrou não. Devolve aí, porque o cara está lá anotado 2 baldinhos. A gente tem que ter cuidado com o recurso que a gente tem com o sacrifício e tem que cuidar.
Porque se não cuidar, a desonestidade avança. Eu não sei, é muito ruim, mas não estou falando aqui que são pouquíssimos lugares que isso acontece, mas acontece. Então você tem que ser vigilante com mas se o você recurso, olhar como com a eu tô própria colocando. conta do banco, seja o banco que for, né? Taxa para tudo tem quanto é sempre lado. alguma coisinha ali, R$2 Extra. que eles descontaram, taxa disso, taxa... Tem sempre um desconto. Juro, porque passou 3 dias, tem É. tudo, é um negócio complicado. Isso não é aquele negócio, é um valor pequeno, mas em 6 milhões de pessoas. Você vê, por milhões exemplo, o Marcão, pesa. eles fizeram com, por exemplo, 100 milhões de pessoas. Quantas pessoas que estão nos assistindo aqui que ligou, falou, opa, quem desconta isso aqui? Ah, deve ter sido 2 ou 3 ou 4 pessoas. Pra você ver. É. Então eles devolviam o dinheiro. Mas automaticamente, 3 meses depois, de novo. Cara, isso é muito Então, legal. isso é um alerta para a gente ficar atento às situações. Tá pagando, tem que Eu saber acho, o que você está eu pagando. acho até, trazendo aqui pra gente, a gente tem o Conselho dos Direitos do Idoso, né? E eu acho que deve ter uma comissão, eu não sei, realmente eu não sei. Tanto na LERJ quanto aqui no município, deve ter uma comissão de direitos do idoso. Eu acho que talvez poderia se fazer, não sei, é uma ideia, tá? É só Um ponto de apoio, né? Um ponto de apoio, sabe? Pegar o pessoal, a gente não tem Secretaria de Justiça aqui, né? Seria Procuradoria, não sei. Para você Ou dentro da própria assistência social. fazer. Não, A própria Câmara poderia criar ali. Assistência já tem tanta coisa, Fábio. Meu Deus do céu. A Câmara poderia criar ali Sabe, fazer uma conta. A gente tem o INSS. Eu não sei. para auxiliar a pessoa. Eu fico meio assim, eu tô meio encucado, cara, porque isso que o Kikas falou é muito sério. Isso é muito sério. A gente pode estar hoje na cidade perdendo dinheiro para o comércio a rodo. Pode, Sabe? Podemos. Não, Isso a é gente muito já vê sério. o aquecimento, Marcão, da economia nosso. Eu tenho uma frase que ela é muito importante. Quem é daqui, compra com quem é daqui. Valorize o comércio da nossa cidade. Porque a gente aquece a nossa economia. Mas só que, infelizmente, hoje a gente vem tendo uma retirada do nosso capital interno muito grande. Muito grande. As pessoas hoje compram online, as pessoas hoje compram em empresas que o financeiro dela é em outra situação. E hoje a gente tem um segmento que ele traz o recurso da cidade. Quais são esses segmentos? O maior segmento hoje que traz o recurso ao nosso capital interno, hoje é a construção civil. Né? A gente tem aqui a Aviação de Deus, temos a FESO, temos os principais, a economia da nossa cidade que geram dinheiro. Mas quanto é que sai da nossa economia que não circula aqui? Tanto é que hoje a gente tinha antigamente a gente tinha uma situação de que no final de semana gerava-se um recurso muito financeiro muito bom e sustentava a gente segunda, terça, quarta e quinta. Lembro disso. Hoje a gente não tem mais Por que isso. que eu falo essa questão do bairrismo? Que isso é importantíssimo. A gente citar coisas da gente fica ruim porque a gente acaba se metendo no assunto, mas todos nós que convivemos em várias discussões, como é que tu não vai falar da educação de professores, das coisas, o que tu faz, o que tu começa? Então, em 85, quando eu assumi a cooperativa, 85, olha quantos anos faz isso. A picape da cooperativa vinha até Teresópolis comprar aquele barril de 200 litros de gasolina para abastecer o outro carro, ou o diesel também, com um posto de gasolina em bom sucesso. Porque os dois eram adversários políticos. Eu falei, aonde cabe isso? Não tem... Compra no posto, não quero saber se ele é bom, se ele é bonito, se ele é azul, se ele é amarelo. Nós estamos aqui a 100 metros do posto, vou abastecer fora. Era um absurdo que acontece de não ter o cuidado com o recurso que você está lidando, que nem é seu, que tem que ter mais ainda essa preocupação. Então, esses absurdos. Então, eu acho que eu comprava tudo ali, ainda compro tudo em Teresópolis, que eu posso, se possível, no bairro. Hoje eu já fui no Oliveira. Eu estive com o Rogério lá, porque tem a farmácia que, além de ser amigo do que em vários lugares, eu acho que a gente dá preferência no teu bairro. Eu hoje sinto uma falta da padaria de Araras, porque Fechou. o bairro Fechou? Fechou. E eu já vou bastante trazer tempo. isso Então, pro a gente Kikas. É um sente- assunto que o a Kikas gente vai- sente- Meu Deus, Vou abrir gente. com ele A esse gente assunto. sente falta. Deixa eu só dar uma concluída. Você tem o maior exemplo hoje na cidade
de um bairro que mais cresce, de um desenvolvimento que mais cresce no nosso município. Está aqui o exemplo, Bom Sucesso. Por que Bom Sucesso hoje é uma das terceira economia do município? Porque o hortifruti granjeiro, o pessoal vai no Rio, leva a mercadoria, ele traz o dinheiro, onde é que ele gasta? Em Bom Sucesso. Compra roupa lá, então, abastece, conclusão, compra tudo, mercado. A economia ali é o que mais gera, o que mais está crescendo, diferente de outros locais da nossa cidade, devido que a economia nossa interna. Então você que está me assistindo nesse momento, é grande importância a gente valorizar a nossa cidade. Você já pode ir tocando esse assunto, que a gente já vai virando o assunto que está caindo dentro de onde eu quero, que a gente já vai dar seguimento. Pode falar. Então, eu vejo, por exemplo, eu fui convidado essa semana para a inauguração do posto do Claudinho do Posto, lá em Água Quente. Água Quente, até que enfim, né? Cara, você vê como aquilo ali está crescendo. Por que está crescendo? Hoje nós temos lá o rapaz frango. Do frango, tem um rapaz da cenoura, tem a farmacia. Então, cara, aquela região ali, por que ela cada vez está crescendo? Ela está tirando o dinheiro que está vindo o pessoal do peão, pessoal de Sumidouro, pessoal daquela região toda ali, e está desenvolvendo o quê? Aquela economia local. Olha a importância dessa economia pequena que a gente está comentando aqui, para a gente alavancar ela aqui na nossa cidade. É um quê? Um trabalho de conscientização, é como você falou. Na hora que você falou, poxa, não tem que ter uma ouvidoria, um apoio social ao aposentado? Tem. Você sabe como tem? A Procuradoria do município pode abrir um segmento. Eu lembro, o que eu me lembro assim, tem um município que eu conheci que tem a Secretaria de Justiça, e aí tem, exatamente, tem o PROCON e tem, dentro do PROCON, tem um grupamento, um núcleo só para cuidar do idoso, porque a cidade tem idoso pra caramba. Como eu tenho certeza que o nosso prefeito é um prefeito empreendedor, ouve a população, aqui fica uma sugestão para isso, e até para a própria Câmara de Vereadores, porque a Procuradoria ela tem o PROCON. Pega um elo desse PROCON e atender o quê? O idoso. Tem três coisas, só para dentro do que o Kika falou, tem muitas coisas que o poder público tem que atuar, mas em três ele nunca pode deixar ficar distante. Idoso, criança e enfermo. Essas coisas você tem que dar atenção. Quem é uma criança, um idoso ou um doente, se não der atenção a isso, não tem como. Então eu acredito, como o Kika falou, o prefeito é uma pessoa popular, é uma pessoa que vive os problemas da cidade, ele está na rua, ele está no gabinete, ele atua. Então eu acredito que isso aí vai... Tem uma coisa, né, Fabiano? Acredita. O Léo é uma pessoa, além de ser o prefeito, ele é uma pessoa humilde. Ele ouve o que as pessoas falam. Soberbo ele não é mesmo. Ele não é uma pessoa soberba. Negativo. E ele é o quê? Ele dá atenção àquela pessoa na rua. Então, isso que nós estamos comentando aqui é uma questão de que ele dá acesso para a gente chegar e falar com ele. E ele passou por um problema na vida, que foi o caso do filho dele, que mudou muito a vida dele. Ele mudou muito como pessoa, né? Com a morte do filho dele há 3 anos atrás. Foi um negócio terrível. E o Léo mudou muito a partir disso. Eu não vou dar esse assunto como encerrado, eu tenho o comercial agora, mas eu preciso chamar a atenção para 2 coisas aqui, gente. Silvia Maria Herculano da Silva, ela está precisando de sangue. Me passaram agora aqui, é urgente fazer a doação para Silvia Maria Herculano da Silva no Hemonúcleo. Então, Silvia Maria Herculano Araújo. Passaram Silva aqui para mim. Silvia Maria Herculano Araújo, precisando de sangue. Qualquer tipo de sangue, você pode fazer a doação no Hemonúcleo. Então, vamos ajudar. Essa moça está precisando de sangue e tem muita gente que sempre precisa e você pode precisar amanhã. Então, quem puder, quem é doador, fazer a doação para Silvia Maria Herculano Araújo. Tá. Eu quero dar uma parada aqui no programa e mandar um grande abraço para minha amiga, para nossa amiga, a Soninha do Grêmio. A Sônia que ontem passou por um problema sério, a gente já estava esperando, que foi o falecimento do marido dela. E ele foi enterrado ontem à tarde, eu não pude estar com a Sônia, não deu, eu passei um zap para ela, não pude estar com ela, mas hoje eu vou tentar procurar a Sônia
Ele já vinha, o marido dela já vinha doente há algum tempo. Pode abrir a geral aí, por favor? Que aí queria que todo mundo falasse aqui rapidamente. A Sônia, o marido dela já vinha doente há algum tempo, né? O fator idade também pesa. E ontem, lamentavelmente, ele deixou a gente e a Sônia está vivendo esse momento macabro. Eu conheço a Sônia e o marido dela também. Eu não sabia que ele estava doente há bastante tempo, né? Bastante tempo. Eu não sabia, é uma perda muito grande e meus sentimentos a Sônia, vou também procurar ver se eu consigo encontrar com ela, ver se posso dar um abraço, uma coisa que realmente é uma pessoa que, assim, além de ser uma pessoa individualmente, né, muito boa, ela tem um legado, um trabalho muito grande na questão da arte, da música. Muita criança deixou de ir para a bandidagem aí por causa da música, e é um trabalho que ela desenvolve há bastante tempo lá no Grêmio. E meus sentimentos, Sônia, para ti aí. Tua amiga lá do Alto, Quincas? Eu, sem palavras, né, Marco? Eu fiquei sabendo agora, eu não sabia. A Sônia, eu tive um convívio na minha infância, lá no Grêmio Musical, é da minha comunidade ali, mas Deus sabe o que faz. Então, Sônia, um grande abraço. Nesse momento a gente não tem nem palavras, né? Para confortar. Não se tem muita coisa para falar, né? Só Deus, né? Nossos sentimentos, né, para a Sônia, e a Sônia é muito presente em tudo, né? E ela foi muito presente também com o esposo ali, de cuidar, de se dar, de estar junto, foi companheira como mesmo. Então a Sônia, nosso carinho aqui, nosso sentimento, é uma pessoa que de um coração muito, muito dado e bom. É verdade. Pessoa do bem. Soninho, um abraço para você e a gente se vê. Vou tentar hoje ainda te procurar. Michele Aurora está aqui com a gente. Nossa, eu fico triste toda vez que passo lá e vejo a padaria de Araras fechada. Já vou falar disso. Israel Cruz, bom dia, meu amigo. Lá em Água Quente, estamos juntos, só tem gente boa aí nesse. E o posto de gasolina foi bom para todos nós aqui em Água Quente. Leandro Coutinho, Maria Feliz, um monte de gente participando. Deixa eu só falar uma coisa de Água Quente. Depois eu vou ver se o Quincas topa. Vamos montar uma lotérica lá? Hoje, Marco. Porque, cara, não tem lotérica, velho. Não tem lotérica lá. Mas hoje, pela questão da rede social, né, pela questões online, a lotérica é uma coisa. Cara, mas eles estão. Hoje o cara joga pela rede social. É concessão. Hoje o cara eu sei paga que é concessão. Mas assim, coisa, e cara, a concessão, não tem lotérica lá. E o governo não abre concessão. E se nós formos rápido, nós vamos falar que a prefeitura vai ter um jogo também agora. Uma loteria que vai ter na prefeitura. O Moreira era vice-presidente da Caixa e era responsável pelos jogos. Eu falei, Moreira, lá no interior, a gente não tem banco, precisa de uma loteria. Eu faria. Tem que ter alguém, um empresário, alguém que queira investir e participar da concessão de uma para ver se cabe. Então não é também tão simples. Não é tão né? simples, é verdade. Vamos para o comercial, a gente volta já, lembrando que a Super Gasbras tem promoção e ofertas todos os dias. Super Gasbras, ofertas e promoções diariamente. E agora, você ligando 2643-4497, você vai ver a promoção de Vale Compras. Super Gasbras com mais de R$150 mil em prêmios. A gente volta já.